Desde que aconteceu o 8 de janeiro, a gente viu que os chamados bagrinhos foram presos. Os bagrões ou tiveram advogados para defendê-los e se mantiveram fora da cadeia, ou depois de condenado fugiram, ou antes de serem condenados fugiram também. Tanto aqueles que participaram do 8 de janeiro diretamente, estando aqui no Brasil, quanto aqueles que participaram diretamente não estando e indiretamente também em outros lugares. Por exemplo, a gente teve a fuga do Alan dos Santos, a gente teve a fuga do Constantino, a gente teve a fuga do Oswaldo Eustáquio, mais recentemente a gente teve a fuga do Eduardo Bolsonaro, da Carla Zambelli e do Alexandre Ramagem. E no caso especificamente do Alexandre Ramagem, ele disse que fugiu para os Estados Unidos da América com apoio do governo americano, palavras dele ali, que ele fugiu porque ele não queria que as filhas dele vissem ele sendo preso, porque ele não ia ficar no Brasil, lógico, para cumprir a pena. E aqui, meu amigo e minha amiga, que nesta altura do campeonato, dia 24 de novembro de 2025, continua apoiando cegamente o Jair Messias Bolsonaro e o clã Bolsonaro e esses indivíduos ligados ao bolsonarismo, tá aí, ó. Vocês ou estão na Papuda, ou estão na colmeia, ou estão em algum presídio no estado de vocês, ou estão com tornozeleira eletrônica, ou tiveram de cumprir alguma medida de ressocialização. Quem tem dinheiro ligado à extrema-direita foge. Aconteceu isso com o Alan dos Santos, aconteceu isso com o Eduardo Bolsonaro, com o Paulo Figueiredo, com o Rodrigo Constantino, com o Oswaldo Eustáquio, com a Carla Zambelli, que apesar de ter sido presa na Itália porque faltou inteligência dela, ela deveria ter ficado supostamente nos Estados Unidos da América. A fala do Ramagem aqui é um soco na cara seu, que é bolsonarista, que está preso, ou que perdeu o emprego, perdeu a família, ou que está sendo, neste momento, punido de alguma maneira por ter defendido o golpe de Estado no Brasil, por ter ido para Brasília no 8 de janeiro. Tá aí, ó. Ramagem diz que está seguro nos Estados Unidos, com a anuência do governo americano. Lógico que não ia ficar no Brasil. Deputado deixou o país em meio à condenação por envolvimento da trama golpista. Fuga veio à tona próximo do prazo da decisão que tornaria ali a condenação dele definitiva. Essa aqui é a entrevista que ele deu lá para o canal do Alan dos Santos junto com o Luiz Ernesto Lacombe. E aí segue aqui, ó. O deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que está seguro nos Estados Unidos, com a anuência do governo americano, e que deixou o Brasil para que suas filhas não o vissem ser preso. O comentário foi feito em entrevista ao programa Conversa Timeline no YouTube, apresentado pelo blogueiro bolsonarista e criminoso foragido Alan dos Santos, que também está foragido da justiça brasileira desde 2021. É lógico que eu não ia ficar no Brasil, com as minhas filhas me vendo ser preso sem ter cometido crime nenhum e sofrendo diante de uma ditadura, disse Ramagem. Hoje estou seguro aqui nos Estados Unidos, com a anuência do governo americano. Essa perseguição contra mim é grave. A gente só vai tomar ciência dos porquês disso ao longo do tempo. Primeiro de tudo, não tem perseguição nenhuma, isso está claro, a gente sabe disso. Segundo, parte da decisão lá que o ministro Alexandre de Moraes emitiu, que levou à prisão do Jair Messias Bolsonaro, traz um ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui, que está na página 15, tá, meu amigo e minha amiga? Que pouca gente da mídia tradicional, pelo menos eu não vi ninguém falando da mídia tradicional hoje, em lugar nenhum. Eu falei isso lá na TVT, ao vivo, na live da segunda-feira, e falei também isso na minha análise para a revista Fórum. O que é, Carlito? Na página 15 da decisão do Jair Messias, que prendeu Jair Messias Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes cita algo que para mim é extremamente revelador. Ele cita, meu amigo e minha amiga, que a organização criminosa que ajudou a dar um golpe de Estado ou tentar dar um golpe de Estado no Brasil articulou a fuga do Alexandre Ramagem. Ou seja, recentemente, para ser bem específico, na semana passada, nós tomamos conhecimento, através de uma matéria publicada no Platô BR, pelo Guilherme Amado, que o Ramagem tinha fugido para Miami. Só que a Polícia Federal já sabia há algumas semanas que ele estava lá. E para que o ministro Alexandre de Moraes tenha colocado que a organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil articulou a fuga de Ramagem, a Polícia Federal deve ter provas. Isso não constaria na decisão do ministro Alexandre de Moraes sem provas. Olha o que é dito aqui, ó. O desrespeito à Constituição Federal, à democracia e ao Poder Judiciário permanece por parte da organização criminosa,
mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo condenado seu núcleo crucial por atentado ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A organização criminosamente articulou a fuga de um dos condenados, Alexandre Ramagem, e agora pretende reviver os acampamentos ilegais que geraram o deplorável 8 de janeiro de 2023. Volto a dizer, para que o ministro Alexandre de Moraes cite que a organização criminosa que faz parte do Bolsonaro articulou, ou seja, ajudou na fuga do Ramagem, a polícia tem materialidade para isso. E a gente vai saber nas próximas semanas, nos próximos meses, o que é que a polícia teve de informação para poder o ministro Alexandre de Moraes citar isso na decisão dele. Agora, para você aí, meu amigo e minha amiga, que me segue aqui, e que tem algum parente bolsonarista que foi preso, ou que está tendo de usar tornozeleira eletrônica, ou que teve de fazer algum tipo de curso, como uma das punições ali de ressocialização. Para você aí, ó, que é parente do tal Clezão que morreu na cadeia, tá aí, ó. A esposa e os filhos do Clezão viram o Clezão ser preso e morreu na cadeia. Por culpa do Alexandre de Moraes? Não. Por culpa de Jair Bolsonaro, por culpa de Alexandre Ramagem, por culpa de Flávio Bolsonaro, por culpa de Silas Malafaia, por culpa de Eduardo Bolsonaro, por culpa de Alan dos Santos, por culpa do Oswaldo Eustáquio, por culpa de todos aqueles que incitaram o ataque à democracia e ao Estado Democrático de Direito no Brasil. Por todos esses. Aí quando a gente lê aqui o Ramagem confessando que não ficaria no Brasil, palavras do Ramagem, que não ficaria no Brasil para que as filhas não vissem ele sendo preso. Eu pergunto a você, ou que foi preso, ou que tem um parente que está punido aí, entenda o que está acontecendo com vocês. Vocês estão sendo feitos de otários até hoje. Essa entrevista do Ramagem, a vida de luxo que ele está vivendo em Miami, não é um tapa na sua cara bolsonarista, que ainda apoia o Bolsonaro, que está na justiça respondendo alguma coisa por conta do Bolsonaro. É um soco na sua cara, não é um tapinha não, é um soco na sua cara e um chute no seu estômago, acompanhado de um grito: toma, otário! Você tá aí sofrendo e ó, eu tô aqui no Solemia, curtindo piscina natural, de dentro do meu condomínio, indo pra academia com a minha esposa, livre, leve e solto, enquanto você tá aí perdendo emprego, perdendo família, perdendo dinheiro. É este o recado que o Alexandre Ramagem está mandando para você, que nessa altura do campeonato ainda é bolsonarista. Para todos vocês que tiveram a vida prejudicada de alguma maneira e que são ligados ao bolsonarismo, tá aí, ó. Você é um otário. Quem é que tá dizendo isso, Carlito? O Ramagem. Por quê? Porque, como eu disse, ele falou que lógico que ele não ia ficar no Brasil com as filhas me vendo ser preso. Mas a filha dos bagrinhos pode ver os bagrinhos sendo presos, né? As filhas dos bagrinhos podem ver os pais o pai e a mãe tendo de pagar. Alô, Débora do Batom! E aí, Débora do Batom? Você tá vendo que você é uma otária na cabeça do Ramagem? Ele tá chamando você de otária. Você que deixou seus filhos aí no interior de São Paulo e foi lá para Brasília no 8 de janeiro apoiar o golpe de Estado que te levou à condenação. Tá vendo, Débora do Batom? Que você é otária e quem diz isso não sou eu, é o Ramagem. Porque aqueles que têm condição fogem. Zambelli, Flávio, Eduardo, apesar do Zambelli ter feito uma fuga mal sucedida, aqueles que nem vocês que são bagrios, que são otários, ficam. E vocês ainda acham que o bolsonarismo ou que o Bolsonaro tem algum tipo de consideração e respeito por vocês? Em hipótese alguma. Vocês servem para o clã Bolsonaro e para o universo da extrema-direita bolsonarista para o que o Flávio tentou fazer sábado. Servem como massa de manobra. Para ir lá defender crime, para ir lá atacar o Estado Democrático de Direito. E quando vocês são presos, eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Sabe por quê? Eles podem viver uma vida de luxo. Flávio na mansão dele, Eduardo na mansão que ele vive lá neste momento nos Estados Unidos da América, o Bolsonaro que estava em uma mansão com piscina, academia, churrasqueira e tudo em Brasília, até tentar violar a tornozeleira eletrônica. Esse material do Ramagem, para mim, de tudo que eu já vi até hoje na extrema-direita publicado sobre esses indivíduos que fugiram,
Pra mim, é o que talvez chame mais você de otário. Que fala, claro que eu nem ia ficar no Brasil pra minha filha me ver sendo preso. E se ele não cometeu o crime, por que ele fugiu? É como disse a Andréa Sadi alguns dias atrás, lá no programa que ela participa na Globo News, o programa dela, né? Se não me engano é Estúdio Ri. Que o Ramagem sabia que cometeu o crime e fugiu por isso. Agora, para estar na decisão do ministro Alexandre de Moraes, a informação de que a organização criminosa ajudou Ramagem a fugir, aguardem que nas próximas semanas a gente vai descobrir quem foi que ajudou o Alexandre Ramagem a fugir. Tenham certeza disso.